Olá galera, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos exercícios. Então quando você for estudar, quando você estiver na sua casa ou quando você estiver na biblioteca estudando, qual que é a importância dos exercícios? Os exercícios eles representam um processo muito simples chamado treino. E o treino leva à perfeição. Vamos fazer uma analogia rápida com o atleta. Como que um nadador, como que um ciclista, enfim, como que um corredor conseguem obter índices olímpicos ou conseguem fazer parte do grupo de elite de uma determinada modalidade? Treinando. Claro que tem componentes favoráveis, muitas vezes tem componente genético que favorece, etc e tal, mas se esse cara não treinar, mesmo com toda a genética favorável, ele não vai conseguir fazer parte de um grupo de ponta, de um grupo de elite. Então o treino leva à perfeição. E não é diferente quando você vai estudar, não é diferente na área de educação. Então quanto maior o número de exercícios que você fizer, melhor. Quanto melhor a qualidade do exercício que você fizer, melhor. Vamos pensar no treino de um atleta também. Ele não pode fazer um treino meia boca, né? Ele tem que fazer um treino caprichado, adequado. Então, você deve pensar na mesma coisa. Se você vai prestar vestibulares mais concorridos, mais difíceis, você precisa fazer um treino mais pesado. Se o vestibular é mais tranquilo, vestibular menos concorrido, seu treino pode ser um treino um pouco mais leve. E o tipo de exercício? Qual o tipo de exercício que eu vou fazer? Tem que ser de acordo com o perfil do seu vestibular. Se você quer coisas mais complexas, como o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, o Instituto Militar de Engenharia, você tem que treinar esse tipo de exercício. Não adianta você querer entrar no ITA ou no IME treinando exercícios de outros vestibulares, né? Treinando exercícios da FUVEST, da Unicamp ou da Unesp. Então, é fundamental que você encare o exercício como uma prática fundamental para com que você adquira aí um bom desempenho nas suas provas. E quanto de exercício que eu tenho que fazer, professor? Quanto de exercício eu devo fazer? Você deve fazer o maior número possível dentro das suas possibilidades. Então você tem que procurar sempre o equilíbrio. Não adianta você ficar só fazendo exercícios de matemática e negligenciar exercícios de geografia, história, português. Então você tem que procurar o maior número possível de exercícios, sobretudo nas matérias que você tem mais dificuldade. Se você tem mais facilidade, você diminui o número de exercícios no que você tem mais facilidade. Se você tem mais dificuldade num assunto, você aumenta o número de exercícios nesse assunto que você tem mais dificuldade. Uma dica bastante simples, utilizada aí por alguns alunos, é a seguinte: para conseguir mensurar a quantidade de exercícios. Você pega um determinado assunto. Vamos imaginar que você vai fazer 100 exercícios desse assunto. Você fez 100, acertou 80, você acertou 80% dos exercícios. Acabou. Com 80% de acerto em qualquer disciplina, você está numa margem altíssima e com uma possibilidade gigantesca de aprovação no seu vestibular. Então, independente do número de exercícios que você fizer, uma margem de 80% de acerto significa que você muito possivelmente está dominando esse assunto, ou a maior parte dele pelo menos. Então você já pode pensar em ir para um outro assunto, fazer exercícios de um outro assunto ou de uma outra matéria, ok? Para a gente finalizar, pensando em termos de vestibular, se eu quiser treinar para um determinado vestibular, quantos vestibulares anteriores eu devo fazer? Então, eu quero passar na FUVEST. Bacana. Pegue os últimos vestibulares da FUVEST e realize. Quantos? Entre 3 e 6 vestibulares. Pega os 3 ou os 6 últimos vestibulares para você estabelecer aí um treino razoável, né, minimamente razoável, para com que você tenha aí um bom desempenho na FUVEST, por exemplo. Ok? Dica final para a gente encerrar: procure cronometrar o seu tempo de exercício, estabeleça um teto máximo para um exercício e não pegue ele como desafio, ok? Senão você vai acabar excedendo o seu tempo.
Um grande abraço para vocês e até a próxima.